Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E olha, no e-mail que está vindo aí, nós vamos refletir sobre o seguinte: envolvimento com pessoa comprometida e eu comecei a me envolver achando que ia ser só uma aventura. E a partir daí, depois vem toda uma série de complicações. Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André, gostei muito dos seus vídeos. Gostaria, se for possível, que você me ajudasse expondo sua opinião sobre a situação que estou vivenciando. Há 6 anos estou me relacionando com uma pessoa. Porém, quando começamos a ficar, era apenas uma diversão, uma aventura, mas nos envolvemos ao ponto de nunca pararmos de nos encontrar. Ele era casado. Olha lá. Então, entrar nessa, gente, é furada. A gente começa entrando, é uma aventura. Entende? Agora, aí é que tá. A gente começa a se aventurar à beira do abismo. É mais ou menos isso. Sabe essas coisas que estão acontecendo hoje em dia? Essas selfies que o povo anda tirando. Então, precisam fazer selfies mirabolantes para poder conseguir inscritos. A selfie mais arriscada possível, em cima de edifícios, ao lado, né, sabe, pendurado em pontes ou coisas do tipo. E quantos que já morreram fazendo isso? Porque para tirar uma selfie. Afe Maria, não. Enfim, vai saber, né? Então, mas seria mais ou menos isso. Quer dizer, eu fico à beira do precipício e eu acho que eu estou, na verdade, só me aventurando. Eu estou me arriscando. Então, a gente não tem consciência do risco. O que a gente chama só de aventura, a gente não percebe o risco que é. A gente está brincando com os sentimentos, a gente está brincando com isso. E bastaria a gente entender o seguinte: por vezes, pessoas que nós conhecemos, quando a gente não conheceu imaginando que a gente ia se envolver com ela. Né? Pessoas solteiras. Eu tô solteiro, você tá solteiro, entendeu? Quando a gente conhece as pessoas e a gente às vezes se envolve assim com elas, a gente não imaginou que de repente a gente fosse gostar tanto, né? Que a gente fosse de fato ter um envolvimento. Nossa, André, eu estava tão desencanado. Por quê? Porque sentimentos são assim. A gente começa e depois então a gente curte, sabe? É igual droga. A pessoa começou a usar por pura diversão, porque, sabe? Porque os amigos estavam usando, ou por pura curiosidade. E aí, entende? Meu Deus do céu. Aí, pô, senti aquele efeito, bateu aquele efeito legal, né? Ficou lá, né? Viu o gnomo, viu, viu o duende. E aí, nossa, eu quero repetir. E é nessas horas que a gente se encrenca em verde e amarelo. Então, a tal história. No sentimento a gente não manda. A gente manda nas condições onde esse sentimento vai florescer. Nisso a gente manda. Gente, então, se eu eu conheço alguém, eu me interesso pela pessoa, mas eu percebo, não tem condições para florescer esse interesse. Mas vai ser só uma aventura. Eu estou me arriscando. Entende? O cara é casado, o cara é comprometido, estou entrando num lamaçal. Então depois não adianta, eu vou sair sujo daí.
Quem entra num lamaçal não adianta achar que vai sair limpo, porque não vai. Vai respingar, vai acontecer. A coisa foi rolando e o tempo passando. Nisso, fiquei à espera dele. Aí eu começo a ficar esperando. É aquela velha história, né, gente? Aí eu começo a esperar, quer dizer, vai terminar com a outra, vai vir ficar comigo, para que pudéssemos ficar juntos, ou seja, separar e assim ficarmos de fato juntos perante a sociedade. Porém, como moro numa cidade do interior dos interiores, onde todos sabem da vida da gente mais que nós mesmos, há 2 anos atrás, aproximadamente, a esposa dele procurou meus pais, no intuito de falar dos boatos que rolavam sobre o nosso possível caso amoroso. Creio que ela quis apenas fazer com que eu me afastasse dele, pois para todos a errada é sempre a pessoa que irá destruir uma família feliz e roubar o marido da outra, no caso, eu. Não, e não deixa de ter erro, né, minha querida? Então, pera lá. O erro tá nele, que é comprometido, claro, evidente, tá? O erro tá nele que tá comprometido, mas assim, ó, o erro é nosso também. Então não vamos tirar o nosso da reta, não. Ah, o comprometido é ele. Eu que tô solteira. Não, pera lá, eu tenho que olhar o todo da questão. Quando eu me relaciono, eu gostaria que alguém, sabendo que eu me relaciono, não é, se envolvesse com quem eu me relaciono, ou seja, desrespeitando, portanto, a história que eu tenho com aquela pessoa. Eu gostaria que essa pessoa, sabe, desrespeitasse a minha história com aquela pessoa que eu tenho. Não gostaria. Eu gostaria que a pessoa respeitasse a relação que eu tenho. Ou seja, a relação que eu tenho é respeitar a mim que me envolvo com a outra pessoa, ao invés de ir lá se envolver com a outra pessoa, me desrespeitando, porque eu tenho essa relação com a outra pessoa. Então, quer dizer, quando a gente gostaria que as pessoas, então, nos respeitassem nesse sentido, quando a gente está fazendo, embora nós estejamos solteiros, a gente também está desrespeitando. Então, tá vendo? Então, o desrespeito, queira ou não, para mim, ele não é legal. E aqui não estou com julgamentos, moralismos, mas assim, não é legal. Senão fica uma coisa assim, né? É sempre o outro. Sabe? Mais ou menos assim. Ah, foi o outro que planejou o assassinato. Eu só fui junto. Sabe? Eu só fui junto. Cara, eu estou concordando, eu sou conivente com tudo aquilo. Tanto que né, no Código Penal é a cumplicidade. Você é cúmplice. Então, a própria lei interpreta dessa forma. Não, você foi cúmplice. Logo, a reação dos meus pais foi de indignação para comigo. Jamais iriam aceitar que uma filha tivesse algo com um homem casado e blá 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 blá. Cuidado, minha querida. Não é blá 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 blá. Né? Eu sei que aqui eles podem estar falando muito mais no sentido de moralismo, mas assim, é o que eu acabei de falar. Só que às vezes os pais ficam, meu Deus, né? Como que pode? Então vem com um peso um pouco mais moral. Eu aqui não estou falando com moralismo, eu estou falando com uma análise simplesmente do que a gente considera que é bacana ou não. Óbvio que eu neguei tudo, até porque não queria magoar meus pais, afinal já estavam constrangidos com a visita recebida. Para resumir, está com 1 mês que a dita esposa saiu de casa. Ah, tá. Ela, ó, eu vou te dizer uma coisa. É que ela saiu, viu? Porque senão ele não ia sair, não, viu? Ela saiu. Então, quer dizer, ela teve postura diante da situação. Eu agora preciso falar para os meus pais que estou namorando ele e que o amo. Mas tenho medo da reação deles, porque vão dizer que eu sempre tive algo com ele. O que é verdade, não é? Que eu era a amante. Tenho medo que adoeçam por isso. Tenho dúvidas porque sei que meus pais são muito caretas e dão muito valor ao que o povo vai falar. Já tenho 27 anos, trabalho, mas moro na casa que é do meu pai e ainda dependo dele no que diz respeito à alimentação. O que acha? Estou fazendo muito drama? Devo falar logo para evitar que saibam por outras pessoas ou simplesmente deixar as coisas acontecerem?
Olha, minha querida, eu acredito que já tá lotada de lama até o último fio de cabelo, não tá? Eu não falei que às vezes a gente brinca na lama e quer sair de lá limpinho. Ah, como eu sou limpinha. Não, eu me lambuzei nesse negócio aí. Então agora, não se lambuze mais ainda não. Ou seja, não subestime a inteligência dos seus pais, tá? Eles podem ficar chateados, sim. Você está falando que eles são caretas. Claro, as pessoas não têm, às vezes, estruturas, né, para lidar com essas coisas. E repito, eu também não gostaria disso, mas eu estou falando, eu não gostaria porque eu não acho legal pelo desrespeito a outra pessoa e não por causa dos moralismos, porque você é uma imunda, sabe? Esse tipo de situação, tá entendendo a questão? Então, assim como eu não acho legal, por exemplo, né, uma pessoa que mente para outra, que engana a outra, tá vendo? Tô enganando, não é legal. Uma pessoa que quer só para atingir metas, né? Por exemplo, um vendedor que quer atingir metas, então ele acaba nos enganando, sabe, dando uma maquiada nas coisas só para querer nos enfiar um produto. Tudo isso eu não acho legal. Então, é dentro dessa esfera que eu estou falando aqui com você. Agora, então, é isso que eu estou falando. Já tô na lama mesmo até o último fio de cabelo, então não vou querer deixar isso ainda pior. Ou seja, vou subestimar a inteligência dos meus pais. Abra o jogo logo de uma vez. Fala, realmente eu saí com ele antes, eu tava com ele antes, quando ela veio aqui, ela tinha razão, não era só boato, eu estava saindo mesmo, sabe? Tem que jogar real, gente. Até porque, numa situação dessa, né? Se fosse uma situação em que, André, eu reconheci, sabe? Ele deixa ele lá com a esposa dele, eu reconheci, então quer dizer, isso aqui só vai prolongar, então não quero mais mexer nisso, me arrependi. Então, ok, de repente a gente podia, é melhor eu negar para os meus pais agora, porque senão eles vão ficar muito magoados, eu conheço, eu tenho medo que eles adoeçam, então para evitar um mal maior, eu prefiro falar que não aconteceu, até porque não vai acontecer mais. Então, de repente, analisando a situação, fosse melhor, não é, colocar panos quentes, vamos assim dizer. Ainda que eu sou sempre adepto da verdade. Porém, analisando, eu medo que meus pais adoeçam ou coisas do tipo, não é? Então, tá. Mas nesse caso, onde agora eu vou assumir um namoro com o cara, sendo que a esposa dele veio antes alertar, aí eu nego, e agora eu assumo um namoro com ele. Então, quer dizer, aí tô chamando meus pais de burros, né? Então, provavelmente eles vão se sentir muito mais ofendidos por isso. Então, você tá vendo? É uma ofensa que vai trazendo outra. Então, nesse caso, cara, eu vou ter que rasgar o verbo e vou ter que estar pronta, né? No caso aí, você vai ter que estar pronta para ouvir o sermão. E ouça. Deixa que dê o sermão. Deixa que eles falem tudo que tem que falar. Não vai querer rebater, não. Até porque você não tem que rebater nada. Né? Você não tem que rebater. Você vai ter que ouvir e ficar quieta. Entende? Então, faça isso. Tá vendo como, gente, cada situação é uma? Cada caso é um caso? Afinal, ele agora está livre. Se antes era casado, agora não é mais. Agora sim podemos ser vistos juntos. O que já estamos fazendo, já estamos saindo, indo às festas, mas com cautela, porque tenho medo da repercussão. Então, tá vendo que coisa, né? Às vezes a pessoa ela tem muito mais medo, né, de enfrentar os outros do que, na verdade, questionar as próprias ações. Então, quer dizer, enquanto tá tudo escondido, eu tô saindo com ele, não tem problema nenhum. O problema é quando as pessoas ficam sabendo e eu aí me sinto, né, sujeito aos julgamentos dos outros. Então, a gente não tem capacidade de fazer uma autoanálise, de perceber de fato, eu vou me envolver com uma pessoa casada? Não, não é legal. Então, não é por causa do que os outros vão falar, é por causa que eu chego à conclusão de que não é legal para mim, né? Então, às vezes, o peso muito maior é do que os outros, a imagem que eu quero passar para os outros. Por isso que um monte de gente depois faz um monte de coisa, às vezes escondidas. Desde que os outros não fiquem sabendo, tudo bem. Sabe, umas coisas assim? Vamos levantar esse questionamento? Gente, inscreva-se, ajude a divulgar o canal, dê um like se você curtiu o vídeo, compartilhe com seus grupos de WhatsApp.
Enfim, se você conhece uma pessoa que de repente está passando por alguma situação conflituosa, aconselhe a ela a vir até o canal, tá bom? Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.